O que aconteceria se o Alien X entrasse no universo da Marvel? Ele literalmente é uma divindade que pode reescrever a realidade com um pensamento. Mas será que ele conseguiria derrotar monstros como a Fênix, o Hulk ou até o The Honorable Vol? Hoje eu vou te mostrar até onde o Alien X chegaria no universo Marvel. E o resultado vai surpreender todo mundo que acha que conhece a escala de poder da Marvel. Então fica comigo até o final porque a resposta vai te surpreender. Para quem não conhece, o Alien X é um Sapiens celestial. Ele opera fora do espaço e tempo e da própria casualidade. Seus pensamentos se tornam realidade. Ele pode criar, apagar universos, manipular a casualidade e dimensões superiores. Ele é eficazmente imortal, indestrutível dentro então do cânon. A sua maior limitação operacional não é a falta de poder, mas a necessidade de consenso entre as suas personalidades, a Serena, Bellicus e o Ben. Algumas entidades ou artefatos específicos conseguem drená-lo ou afetar a sua consciência. Sapiens celestiais nascem na forja da criação, um plano fora da linha do tempo e também acima do universo, e portanto existe além do universo normal. Imunidade a muitos modos de destruição que afetam apenas o universo. Alien X opera fora do contínuo espaço e tempo, o que já coloca no patamar ontológico superior a seres extradimensionais de 5 dimensões e mesmo acima de ferramentas ou aparelhos cósmicos, como por exemplo o Crono Navegador, em certos aspectos. Com a manipulação e criação de realidade e informação, o Alien X pode criar uma realidade subjetiva, pensamentos que se tornam reais, onde o Alien X recriou todo o universo com um pensamento. Ele pode, teoricamente, desejar que tudo deixe de existir, inclusive dimensões vazias e blocos fundamentais da realidade, tempo, casualidade e dimensões superiores, com a restauração, reversão temporal em áreas específicas e manipulação direta da casualidade, como superior ao Crono Navegador em alcance sobre a existência da casualidade, perfurando também barreiras extradimensionais e armazena usando também as dimensões, o vazio, estrelas e dimensões também internamente. O número de dimensões é dito ser infinito. As capacidades físicas e também de combate e poderes do Alien X, sendo capaz de destruir grandes planetas sem esforço e criar buracos negros galácticos, como fez contra o Gladiador Galáctico, fazem do Alien X também sobreviver à destruição do universo provocada pelo Aniquilador, corpo rígido e resistente, com exceção de outros Sapiens celestiais. Alien X tem uma lista de poderes e atributos extensos. Alien X é resistente ao apagamento da existência em um nível universal. Sobreviveu ao Aniquilador com a manipulação do espaço e tempo, manipulação biológica, radiação, distorção da realidade, padrão e afins. O Ben com o Alien X, ele ganha a capacidade da imortalidade em vários tipos, com a consciência existindo fora do corpo. Para atingi-lo é preciso um alcance específico e técnicas que afetam todas as personalidades simultaneamente. Alien X também contém fraquezas, limites e condições operacionais, mas essa fraqueza já foi removida no Omniverse. Alien X tem vulnerabilidade específica, os Osmondianos podem absorver seus poderes, Darkstars e similares também. Vladat pode drenar a sua força vital e não sobrevive em Anur Vladias. Ele é afetável por poeira adormecida. De Nemuina, suas personalidades podem se assustar com o Toy Peak. Alien X é um perigo existencial, capaz de apagar a existência, reescrever as leis da física, destruir e recriar ou criar universos inteiros para qualquer universo padrão, incluindo também universos com entidades cósmicas. Ele representa uma ameaça de ordem ontológica, não apenas física, mas há restrições internas à espécie Sapiens celestial. A lei de preservação do multiverso ou outros Sapiens celestiais punem as violações massivas, ou seja, o poder bruto do Alien X ocupa um patamar, entre aspas, onipotente dentro do universo de Ben 10. Uma manipulação total da realidade, tempo, espaço, informação e existência. Isso é, não falta poder, mas falta sempre a possibilidade e condição de aplicação de poder sem contrapartida, apesar dele perder essa fraqueza. Em termos práticos, qualquer universo onde o Alien X entre sem restrição corre risco total de apagamento ou reescrita fundamental, a menos que exista quem possa agir no mesmo nível ontológico ou explorar as vulnerabilidades do Alien X. Como seria o Alien X no universo Marvel? Vamos dividir então em duas camadas. Primeira camada, heróis e vilões. Thor possui feitos abstratos como resistir a ataques conceituais, moldar Yggdrasil e gerar energia
comparável à eternidade em momentos específicos. Mjolnir contém a tempestade de Deus, entidade cósmica capaz de destruir realidades, e o próprio Thor já quebrou o martelo, provando que a sua força vai além da energia. A Bifrost é um condutor cósmico que atravessa dimensões, realidades e linhas temporais, e destruí-lo afeta todo o tecido do multiverso. Nessa batalha, Thor já derrotou as versões extremas do Hulk, inclusive também arrancando seu braço após liberar uma fúria selada por séculos. Na loucura do Titã, mesmo com a Yggdrasil usando o poder de todo o multiverso, Thor rompeu esse poder, ameaçando destruir toda a realidade, um feito de escala cosmológica que nem Odin sabia conter. Isso reforça o Thor como um dos maiores rebatedores da Marvel, com força e armas místicas de nível universal para multiversal. Thor tem um potencial para destruir a realidade inteira, se aproximando de entidades abstratas. Porém, contra o Alien X, a diferença está na escala. Alien X ele opera fora da casualidade, recriou um universo inteiro com o pensamento e possui uma manipulação de realidade em nível absoluto. Assim, mesmo com toda a resistência e poder do Thor, ele não teria como impedir o Alien X e reescrever a realidade, mas seria uma batalha bem interessante. Já o Hulk atualmente tem feitos conceituais e multiversais, como por exemplo quebrar as correntes feitas a partir do primeiro firmamento, a reencarnação primordial do multiverso, e absorver energias abstratas. Isso coloca no patamar muito acima da maioria dos heróis comuns. Hulk, por ser filho fraturado, ele tem um poder ligado, vindo diretamente do Anabovol. Com a chama verde, ele é capaz de negar qualquer tipo de imortalidade, um nível de poder absoluto, já que até conceitos e entidades que se regeneram seriam anulados. Hulk ele é descrito como o próprio espírito da chama verde, não apenas um usuário. Hulk também é filho do próprio Toa, a encarnação do Below, a versão do ódio e da ira do próprio um acima de tudo. Isso significa que ele não é apenas um ser criado pela Casa das Ideias, uma metaficção da Marvel em si, mas sim um contrapeso necessário de toda a criação. A filha da Mãe dos Horrores o chama explicitamente de filho do Toa, onde foi dito que o Hulk é o único podendo abrir o selo onde o Toa colocou a Mãe dos Horrores presa. Nem a Eternidade, Oblivion, Tribunal Vivo, Fênix ou qualquer outra entidade foram capazes disso. Outra capacidade do Hulk e feitos dele é que o Hulk enfrentou e derrotou os filhos da Mãe dos Horrores, seres que ameaçam nexos de toda a realidade. Lutou e venceu o primogênito mais velho, um ser abstrato que existia antes da própria Casa das Ideias, não criado pelo Toa. Em Geburah, em Goloshad, Hulk consegue afetar Talmiel, equivalente a Keter, que é justamente a camada por onde o Toa dá a luz e escreve as narrativas. A ligação com o Below dá ao Hulk um tipo de imortalidade absoluta, na qual não importa como, ele sempre vai retornar. Isso torna essencialmente inevitável. Hulk não pode ser apagado de forma definitiva, pois sua existência está enraizada na necessidade de contrapeso da criação. Já a Feiticeira Escarlate é ligada ao caos primordial. A Wanda ela é capaz de devorar até conceitos como morte, e como ser nexo, ela é livre do destino, com a casualidade própria, o que a torna um dos raros seres capazes de rivalizar com Alien X no nível da realidade. A sua magia do caos é uma das poucas forças terrestres capazes de contrapor a manipulação absoluta de um sapiens celestial. Na Terra do não poderia ser e não deveria ser, ao lado da Rainha Nunca, Wanda já enfrentou uma ordem de invernos negros para proteger toda a magia, possibilidade e criatividade da criação, manifestando a áurea psíquica de Kiton e destruindo eles por completo. Ela criou um disruptor cósmico que permite manipular a possibilidade sem depender do manto das possibilidades. Já resistiu desde ataques físicos de Asgardianos até apagamentos existenciais de seres abstratos, usando runas para amplificar atributos e alcançar níveis equivalentes a entidades cósmicas. Como a Senhora do Impossível, a Wanda pode cortar a ligação de outros usuários do caos, tendo a autoridade direta sobre a força primordial que é fundamentada à existência. Entre seus feitos, derrotou Nicholas Scratch, amplificado pela entidade multiversal, apagou Muridun, mago supremo do quinto cosmo, criou clones que atravessaram múltiplas dimensões, rebateu energias que destruiu a última porta ligada a toda a eternidade, parou com as suas mãos nuas uma espada que corta conceitos que nem a Never Queen suportou, e enfrentou a Griever, a entropia, fragmentando ela e espalhando a sua essência por toda a linha do tempo, incapacitando ela por séculos. Wanda não é apenas uma usuária da magia, é o avatar do caos primordial, força que gera as possibilidades da existência, por sua autoridade conceitual, resistência a ataques conceituais e existenciais, e a capacidade de derrotar entidades
abstratas equivalentes à eternidade ou Oblivion. Ela atua como tecido da realidade e do impossível, controlando as regras fundamentais da possibilidade, podendo também, em teoria, até anular poderes do Alien X se o considerar indigno. Enquanto o Alien X tem a vantagem da casualidade, a Wanda possui algo que ele não tem: autoridade sobre o que é possível ou impossível dentro da realidade. E você já se pegou discutindo sobre quem venceria uma batalha entre dois personagens, Superman ou Hulk, Naruto ou Goku, e ficou sem argumento? Pois é, esse é o problema. A maioria das análises são superficiais, sem base sólida, mas eu vou te apresentar uma solução que vai mudar isso. Com o e-book Anatomia de Batalha 2.0, você vai aprender a analisar confrontos de qualquer nível, desde batalhas de rua até combates cósmicos, com método, profundidade e também autoridade. Dentro dele você encontra as ferramentas práticas para montar análises imparciais e convincentes, passo a passo para organizar argumentos de forma lógica e estratégica, os fundamentos essenciais para debater com segurança e acabar com opiniões rasas. E ainda assim, exemplos claros de como aplicar tudo isso em batalha épica que você conhece. Imagina então nunca mais ficar perdido em debates sobre poder, hierarquia ou feitos e ter a confiança para mostrar um raciocínio sólido que prende a atenção e convence. Agora pense comigo, você pode continuar dependendo de análises rasas da internet ou pode garantir agora mesmo a Anatomia de Batalha 2.0 e elevar o nível da sua visão sobre qualquer confronto. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e garanta o seu agora, porque quem tem esse conhecimento não perde discussão, vence todas as batalhas. Já a Tempestade, mesmo no seu auge, como uma deusa maior que adversários, é capaz de afetar domínios que ameaçam os Beyonders. Ela pode ferir entidades cósmicas e manipular domínios. Feriu o infinito, Ororo não só atravessou o infinito, mas como também causou dor existencial comparável ao do Oblivion, e o infinito admitiu que mal conseguiria se manter inteira contra a eternidade. Isso coloca Ororo como uma força que pode atingir e ferir entidades cósmicas abstratas, onde ela é o eixo do universo, onde o Gallifrey reconheceu ela como eixo universal com poder para moldar realidades inteiras. A sua influência não só é climática, mas também metafísica, atuando no destino do próprio universo. A Ororo não é apenas resistente, mas ela possui uma autoridade superior às armas cósmicas. O Inverno Negro também, entidades que devoram o universo inteiro em escalas maior que o Galactus, e a Ororo foi capaz de derrotá-lo em sua forma de tempestade eterna, colocando ela acima de devoradores universais. Sentinela, ele possui um poder de 1 milhão de sóis explodindo, com potencial de manipulação molecular, realidade, dependendo do seu estado mental. Ele abriga uma contraparte sombria, o Void, que é muito destrutivo, sendo a instabilidade mental do Hobbit a sua principal limitação. Seus poderes podem atingir efeitos quase realidade alterantes, mas geralmente ainda assim opera dentro de um contínuo e variam conforme a sua estabilidade. Por isso, Sentinela é visto como o principal coringa terrestre capaz de enfrentar o Alien X por mais tempo, desde que esteja mentalmente estável e sem influência do Void. Alien X também, em teoria, pode simplesmente apagar ou reescrever o Sentinela, a menos que haja condições narrativas específicas ou alguma defesa comum. Sentinela já provou poder ferir e até derrotar seres cósmicos, mas o Alien X continua qualitativamente superior, por operar em um nível acasual e multiversal. Se instável, o Sentinela se torna um amplificador de destruição descontrolado, criando tragédias piores do que o Void. Porém, isso não aumenta as suas chances contra o Alien X, apenas o torna o confronto mais caótico e perigoso para todos. Já o Franklin Wishig, ele foi considerado um ser quase onipotente, não na palavra literal, mas com o poder de conter poder gigante, literalmente. Um manipulador de realidade que pode manipular os conceitos fundamentais da realidade para fazer qualquer coisa que ele deseja, que tem o poder de criar e destruir universos inteiros à vontade, remodelar a totalidade da criação como um todo, que contém um oceano de sonhos, um número incontável de mundos possíveis, manipular o nexo de todas as realidades que contém todos os níveis dos sonhos, realidades e dimensões, e até mesmo ficar de pé de igualdade contra os guardiões como universais, ao lado da eternidade e do infinito, que realmente o consideram uma ameaça genuína. Esse é o mesmo Franklin Wishig que, mesmo quando criança, era forte o suficiente para derrotar o demônio Mephisto em seu próprio reino, onde ele era mais forte. E para ter um contexto, Mephisto é uma entidade conceitual imortal que foi declarada comparável a pessoas como a Hela e Galactus, enquanto dentro do seu domínio. O mesmo Franklin Wishig que
que era forte o suficiente para causar dano nos Celestiais Loucos, uma antiga raça de deuses espaciais de dimensões superiores que podem escalar pelo menos ao nível ali de multiverso. O mesmo Frank Richard que foi forte o suficiente para ressuscitar Galactus dos mortos e torná-lo seu arauto, e até mesmo convocá-lo para cumprir as suas ordens. É claro que estamos falando de um universo que é cheio de personagens poderosos, alguns com up de poder, outros que já têm um poder grande naturalmente, personagens como Legião, Venom, Loki, Clea, Doutor Estranho e vários outros têm poderes que não necessariamente mexem com a força bruta, colossal ou manipulam a realidade em um nível extremo, mas usam as capacidades deles para anular poderes, mexer com a história, hacks, enfim. Se fôssemos qualificar como o Alien X enfrentaria os pesos pesados da Marvel, que atuam na Terra ou em um nível mais nivelado sem precisar apelar para seres cósmicos, o Alien X teria grande chance de perder, de ser neutralizado ou então parado. Se você tinha dúvida se realmente o Alien X sobreviveria à primeira camada, agora você não terá mais dúvidas. Na segunda camada, seres cósmicos e entidades cósmicas, temos a Força Fênix ou então a Jean Grey, que ambas são uma só, onde a função dela é a moderação da criação, destruição e ressurreição, o nexo de toda a energia psíquica que existe e existirá, espaço branco onde tudo e nada nasce, seu poder está ligado a todo o multiverso, ligado também diretamente ao ato criativo do próprio criador. Alien X também cria e apaga universos, mas a Fênix é a fonte universal do ciclo de criação e renascimento. Ela não apenas recria a realidade, mas sim o princípio de tudo que é psíquico e criativo no multiverso Marvel. Alien X pode até rivalizar em certos aspectos, mas a Fênix, na forma verdadeira principalmente, está em escala muito maior, pois atua como fundamento de toda a imaginação criativa. Alien X seria no máximo um usuário dentro desse espaço. Enigma, uma consciência de Nathaniel XX, o Sinistro, após alcançar o domínio dos Rhodes 4 vezes, se tornou uma entidade meta-omnitemporal que existe fora do multiverso. Um ser de meta-inteligência capaz de colapsar linhas do tempo inteira e todos os multiversos inteiros de fora. O Alien X ele opera dentro das realidades, mesmo que fora do tempo e espaço. Enigma é uma consciência fora e também acima do multiverso, manipulando a realidade como peças de xadrez. Enigma é muito superior ao Alien X. Alien X não tem feitos que provem o alcance meta multiversal nesse nível. Mãe dos Horrores, uma das entidades mais poderosas, não só atrai do Toa, a existência dela é fora do escopo até do Criador Supremo, que é o Toa, autogerada e rebelde contra a criação, onde o conceito da própria Mãe dos Horrores é a pura corrupção, onde ela não pode ser apagada. Ela está além da própria estrutura da Marvel, talvez acima do Toa em alguns aspectos. Alien X até pode ser devastador se compararmos com a cosmologia de Ben 10, mas a Mãe dos Horrores está no campo primordial desafiando o próprio criador. Se ela foi capaz de corromper o Toa, imagine o que ela iria fazer com Alien X. Alien X não teria como rivalizar, ficaria muito abaixo da Mãe dos Horrores. Kal-Hora, o Perdido, uma das entidades mais nada a ver da Marvel. Kal-Hora, o primeiro ser criado pelos Celestiais, criador dos Beyonders, preso pelo primeiro princípio celestial. Ele estaria em um nível de Beyonder pré-Retcon, mas ainda assim limitado pelas regras dos Celestiais. Mesmo Kal-Hora tendo aparecido pouco, uma escala cosmológica e também poder, ele tem capacidade de manipulação muito mais altas do que o Alien X. O Perdido tem um poder bem mais estrondoso do que o Alien X, principalmente estando ligado aos Celestiais da Marvel. Já os Beyonders, os engenheiros do multiverso, têm um poder para destruir até a eternidade, o infinito e o Tribunal Vivo, operando fora do multiverso, além da estrutura dos universos e suas leis. Os Beyonders são seres meta-criadores, onde decidiram e executaram a destruição do multiverso. Os Beyonders lidam com os multiversos inteiros em escala absoluta, bem maior do que o Alien X opera. Resultado, os Beyonders são mais fortes, não só em poder, mas cosmologicamente em comparação com o Alien X. Homem molecular, criado pelos Beyonders, era literalmente o fio condutor que sustentava o multiverso. A capacidade do homem molecular é de operar em um nível de multiverso completo, capaz de destruir e recriar realidades inteiras. Ambos podem apagar e recriar universos, mas a diferença é que o homem molecular ele é ligado ao próprio tecido do multiverso Marvel, em um nível conceitual de destruição. O homem molecular tem mais vantagens em uma luta se fosse enfrentar o Alien X. O Sonho, o guardião
do sonho criador, ele também mantém realidades vivas e cria universos ao sonhar. A sua função é algo fundamental e metaficcional para a Marvel, é a própria continuidade da criação. Você pode até comparar o Alien X criando universos dentro do sonho, mas o sonhador é quem sonha e sustenta a realidade, ou seja, o sonhador venceria muito facilmente o Alien X. Primeiro firmamento, uma das entidades que deu início a tudo praticamente. O primeiro firmamento é o primeiro universo, a essência que se fragmentou e se originou o multiverso. Mais poderoso que qualquer multiverso subsequente, o primeiro firmamento é o arquétipo de todos os universos. É meio que óbvio que o Alien X nunca teria chance de enfrentar o primeiro firmamento, seja então em escala, poder, cosmologia, importância, vantagens e conceitos. Tribunal Vivo, esse é o juiz do multiverso superior à eternidade, infinito, morte e oblívio. Tribunal Vivo opera numa escala multiversal completamente representando também a lei cósmica. Tribunal julga todas as entidades e sustenta todos juntos, por justamente ser o juiz de tudo, que precisa manter a ordem completamente. Resultado, Tribunal Vivo humilha o Alien X inteiramente. O Alien X ele é absurdamente poderoso em sua própria cosmologia, mas ao enfrentar uma hierarquia suprema da Marvel, ele fica abaixo das entidades que são arquétipos fundamentais da criação. A Fênix, o Sonho, Firmamento, Tribunal Vivo, Eternidade, Infinito, Intermediário, Esquecimento, Rainha Nunca e muitos outros. Alien X é completamente superado por seres que existem fora do multiverso e até além do criador, como então a Mãe dos Horrores. A pergunta que você se faz, até onde o Alien X iria no universo Marvel, seria simplesmente simples e direto. Alien X seria um perigo para uma boa parte dos heróis da Marvel que operam em um plano de realidade padrão da Marvel, mas muitos heróis como a Wanda, Tempestade, atualmente o Hulk, Thor e muitos outros poderiam sim derrotar o Alien X, não só por terem feitos absurdos, mas por já lidarem com entidades tão fortes quanto o Alien X, quiçá até mais poderoso que ele. Em termos práticos, Alien X não duraria muito tempo contra as maiores potências do universo Marvel. Se você gosta do canal, me apoie se inscrevendo no canal para poder receber mais conteúdos. Seja membro, vire membro para assistir os vídeos antecipadamente e ter seu comentário em destaque também. Muito obrigado e até meu próximo vídeo.